Está gravando. Na aula passada nós estávamos tratando, né, começamos a falar do conceito de economia, e economia, a gente procurou iniciar os nossos bate-papos colocando que é uma ciência que estuda o comportamento. De um lado, quem tem interesse em consumir algo, né, que são os demandadores, e do outro lado, os fornecedores, aqueles que fornecem o produto, o serviço. Eu dei o exemplo da nossa relação, né? Nossa relação funciona de forma adequada porque a gente combinou o tempo, a quantidade, a hora, o local, a forma de nos relacionarmos. Esse é o mundo ideal, né? Mas imagina uma padaria que produz uma determinada quantidade de pão, de pães, no caso, e será que naquele dia vai estar chovendo, ninguém vai sair de casa para comprar pão? Ou será que vai estar calor e ninguém vai querer comer pão porque vai comer uma fruta, seja lá o que for? Então, ele precisa conhecer o seu mercado de forma a que produzir a quantidade de pães adequada ali para o consumo. E do seu lado, você tem um comportamento histórico, e esse comportamento histórico facilita a padaria a produzir a quantidade de pães necessárias para não sobrar pão, não sobrar massa, ou faltar, né? Porque senão você fica insatisfeita, e vai buscar um outro tipo de café da manhã, seja lá o que for. Então, equilibrar essa relação é fator crítico de sucesso. Daí eu quero começar aqui já streamando aqui a nossa página. Esse material já está lá, tá? Eu já disponível em objetos de aprendizagem, então depois dê uma olhada lá, e, se eu não me engano, até abri mais umzinho, né, que é o tema aí do nosso próximo bate-papo. Mas economia, então, é uma ciência que estuda o processo de produção, o processo de distribuição e o processo de consumo. Eu preciso, então, conhecer o que eu vou estar produzindo, a quantidade do que eu vou estar produzindo, para quem eu vou estar produzindo, e para isso eu tenho um dever de casa, que é estudar o comportamento do mercado, né? Se eu não estudo o comportamento do mercado, eu, de repente, preparo aqui a aula, fico na expectativa de ser convidado para dar a disciplina e ninguém me convida. Ou você tem a expectativa, entra na hora da aula e eu não tenho material, não tenho conhecimento, não tenho informação para passar para ti. O processo de distribuição também é importante, né? E às vezes quem oferta tem o conhecimento de quem demanda tem o interesse por aquele produto, por aquele serviço, só que a comunicação não funciona. No nosso caso aqui, fazendo uma analogia, a internet, a falta de energia, a conexão, seja lá o que for. Ou seja, eu preciso também entender dos modais. Modais aqui, estou tornando essa distribuição de forma física, né? A gente tem aí o modal rodoviário, que é o principal do país, o ferroviário, o dutoviário, aeroviário, enfim. Então, entender, e principalmente hoje a internet, a tecnologia, né, a forma remota de você vender um produto, vender um serviço. Você está assistindo aula, está aí no seu smartphone digitando e já pensando no iFood que você vai comer, né, no lanche lá que você vai lanchar. E você está fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Isso não era possível antes, então o processo de distribuição, hoje ele funciona de uma forma física, automatizada, eletrônica. Você está aqui assistindo a aula e está consultando o seu extrato bancário nesse momento, porque você tem acesso a todas as transações 7, 8 horas da noite ao seu banco 24 horas, 30 horas, seja lá qual for. Né? Tinha um banco que fazia propaganda, banco 30 horas, é porque você está conectado a todo momento. Ou seja, o processo de distribuição ele tem que ser contínuo e continuamente observado, assim como o processo de consumo, né?
Será que você quer consumir aquele determinado pão? Será que você quer... Porque não adianta eu estar produzindo um determinado tipo de pão e estar te oferecendo e você... Não, eu não gosto desse pão por N motivos. Não adianta eu estar produzindo aqui a aula e você dizendo, eu não gosto dessa aula por N motivos. Então, eu tenho que entender de consumo e você tem que entender o que você quer. A relação, então, da economia passa por essa percepção, porque eu, produção, faço escolhas e você, consumidor, demandador de quem puxa, né? Quem demanda, quem solicita, tem as suas necessidades. O estudo, então, dessa balança, o estudo dessa relação é o estudo da economia, porque nem todo momento eu tenho tempo para dar essa aula. Vamos imaginar aqui, nós somos 80 nesse momento, vamos supor que fossem 1000. Caramba, nem o meeting aguentaria, suportaria, porque ele tem um limite ali, se eu não me engano, 200, 300, sei lá, por sala de aula. Então, se tivesse 1000 alunos nesse momento, eu não conseguiria nos relacionarmos. Ou seja, eu tenho que quebrar, se tenho 1000 alunos, eu tenho que quebrar meu tempo, eu tenho que quebrar a quantidade de salas, eu tenho que quebrar a quantidade de aulas. Porque o recurso professor, dentro desse nosso exemplo, é escasso. Então, se todo mundo for procurar um determinado produto, se todo mundo sair da aula agora e for no mercado fazer compra, com toda a população da cidade junta, o mercado não vai suportar, porque não vai ter estoque, não vai ter mobilidade, funcionário, etc, etc. Então, de um lado, eu tenho que entender que eu tenho uma capacidade limitada de produção do produto e do serviço, e do outro lado, o demandador, o consumidor, que pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, né, pode ser uma empresa que compra de outra empresa, também tem a sua capacidade limitada, porque o dinheiro não está sobrando. Opa, falei de grana. A relação entre os dois lados envolve uma liga, né? E a liga, no caso, é a moeda. Os agentes controladores do dinheiro no mundo, aí você vai falar, peraí, agentes controladores do dinheiro do mundo, quem controla o meu dinheiro sou eu. Não. Vamos dar um exemplo aqui da nossa relação. Eu, para dar essa aula, eu precisei comprar esse computador, né? Eu não tinha dinheiro para comprar o computador. Eu uso o computador para dar aula, mas eu não tinha dinheiro. O que eu faço? Eu bati na porta do banco para pegar um dinheiro emprestado para ir na loja comprar o computador. Estou me acompanhando, né? O banco não é um caixa forte que distribui dinheiro. O banco é igual a padaria, o banco é igual ao mercado, o banco é uma loja onde ele pega dinheiro com alguém e empresta dinheiro para outra pessoa. No caso, dentro desse nosso exemplo, fui eu que peguei o dinheiro no banco. Então quer dizer que existem agentes. Se alguém quiser me interromper, pode me interromper aqui, por gentileza, hein? Eu fico falando, pode abrir microfone, abrir câmera, à vontade, para às vezes o seu raciocínio travou com alguma dúvida, me interrompa, por favor. Tá tranquilo? Beleza, então, vou continuar. Eu acho que, não sei se a Fabiana talvez o microfone esteja aberto, Fabiana. Não sei se você quer comentar alguma coisa. Não, eu estou tentando fechar ele. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu consigo fechar por aqui. Eu vou fechar. Fecha para mim, fazendo favor. Tá, pronto. Aí, eventualmente, se você precisar, eu não sei se, sinceramente, eu não sei se quando o professor, o dono da sala, vamos dizer assim, fecha, o ouvinte consegue abrir novamente. Mas se tiver algum problema, escreve no chat, alguém vai me avisar, eu abro novamente para pergunta, não tem problema nenhum. Mas vamos voltar ao raciocínio aqui, então. O banco é uma loja. Uma loja por quê? Porque tem alguém que tem muito dinheiro
e empresta dinheiro para outras pessoas. E aí vai até essa loja e fala o seguinte: ô banco, eu tenho aqui R$ 1.000, vou investir, vou depositar, vou colocar esses R$ 1.000 na loja, banco, e eu quero daqui a 30 dias sacar R$ 1.100, por exemplo. Então a gente tem uma taxa, né, de juros de investimento aí de 10%, né? 10%, 1.100, né? Entenderam? Pois bem, então eu botei lá eu como dono do dinheiro, ou seja, o agente fornecedor, né, os investidores do mercado. O banco pega esse dinheiro e vai para as pessoas e fala: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Igual lá o Silvio Santos. Eu queria R$ 1.000 para comprar o meu computador. Então, o que eu fiz? Eu fui até o banco e peguei esses R$ 1.000. O banco falou assim: Douglas, você vai me pagar daqui a 30 dias R$ 1.150. Poxa, mas eu estou pegando só 1.000. É pegar ou largar. Aí tá, eu preciso comprar um computador para dar aula, eu vou lá, pego o dinheiro para comprar lá no fornecedor o computador. Daqui a 30 dias, eu devolvo para o banco R$ 1.150. O banco me cobrou uma taxa de juros de 15%, né? Ele me emprestou 1.000, tem que dar 1.150, então ele está me cobrando 15%. Ele pega esses 1.150, lembre-se que teve alguém que investiu no banco. Ele vai repassa daqui a 30 dias para esse investidor 1.100 e ganha a diferença do que ele me tomou, 150, e do que ele repassou, 100. É os R$ 50 aqui no caso desse nosso exemplo. É o spread que ele bota no bolso. O banco vive disso, do lucro de pegar com alguém e emprestar com alguém. Só que tem um detalhe: se tiver muito. O que isso tem a ver com o nosso tema? Se tiver muito investidor investindo no banco, o banco vai ter dinheiro sobrando. Ele não vai poder repassar com uma taxa de juros muito alta, porque eu vou falar assim: não, R$ 150 eu não pago, eu vou procurar outro banco que está me cobrando 120, e outro que não está nem me cobrando nada. E aí, ou seja, o agente governo, né, o agente controlador do dinheiro, precisa controlar a quantidade. E se também o investidor não investir no banco, o banco não vai poder emprestar o dinheiro. E aí eu não vou ter dinheiro emprestado para comprar o computador, eu não vou comprar o computador, não vou dar aula, quem fabrica o computador não vai conseguir, vai fabricar, mas não vai vender, vai dar uma caca danada nessa cadeia de produção. Daí, então, é necessário controlar os recursos, né? O que a gente está tratando aqui. Controlar as necessidades. Controlar, isso faz parte da economia, controlar o volume de moeda em circulação. Porque não adianta muito investidor, se não acontece isso, aí quem for vender o computador para mim, eu vou pegar R$ 1.000. Quando eu for vender, ele vai assim: não, tem dinheiro para caramba no mercado, eu vou cobrar R$ 1.800 nesse computador do Douglas. Ou seja, ele vai jogar o preço do computador para cima, porque sabe que todo mundo tem que estar com dinheiro no bolso. Isso a gente dá o nome de bolha inflacionária, né? Você fica criando uma situação fictícia, porque está olhando ali o dinheiro que está no bolso. Todo mundo está com dinheiro, então eu vou querer me dar bem também. E a recíproca inversa também é verdadeira. Todo mundo está sem dinheiro, eu não vou conseguir produzir. Então eu tenho aí essa relação econômica desequilibrada, ou para mais ou para menos. Esses agentes, então, precisam estar em harmonia e definir o que produzir, como produzir, por que produzir. Porque esses problemas econômicos são naturais. São naturais. A Tayane... Pois não, Tayane, fique à vontade. Tem uma questão? Desculpa, professor, apertei sem querer. Não, nunca peça desculpa. Por ninguém peça desculpa. Se tem dúvida, entra, pergunta, sem problema nenhum. Obrigada. Você apertou sem querer a mão ou está com alguma dúvida? Isso,
Apertei sem querer a mãozinha. Tá bom, tá jóia. Tranquilo. Obrigada. Então, sem problema. Se a gente entendeu isso, essa relação, então, desses problemas econômicos naturais, eu preciso observar quem tem dinheiro, se está emprestando, se não está emprestando, eu preciso observar quem está produzindo, se está produzindo, se está produzindo, eu preciso observar quem está consumindo, se está consumindo, se não está consumindo, se está guardando dinheiro, eu preciso controlar esses agentes porque se todo mundo parar, a roda não vai girar. E aí vai chegar um momento que a coisa não vai acontecer. Da mesma forma, se todo mundo tiver a vontade, a ânsia de consumir, talvez a produção, o mercado produtor, não tenha capacidade de atender. E aí gera aquela história da inflação que eu falei há pouco. Para que isso, os problemas econômicos sejam melhor controlados, sejam melhor acompanhados, a gente cria os fatores de produção. Se a gente controlar, monitorar, acompanhar os fatores de produção... Opa, tem alguém aqui querendo falar alguma coisa? Quem é? Eu não estou vendo aqui. Alguém levantou a mão... Pois não, pode me interromper. Não precisa levantar a mão, já entra, abre o microfone me interrompendo. Professor? Oi, é a Carla, né? Agora isso, boa noite. É porque eu saí do plantão agora, eu tô com medo da minha internet não aguentar e desconectar. Eu queria saber se dá falta essa matéria. Não. Como tá gravando, eu vou ter que responder a Vera. Sim, dá falta. Se não assistir, dá falta, porque tá gravando. Depois que eu acabar a gravação, eu vou limpar esse pedaço. Na verdade, não tem problema não, o Carla e os demais. Milhões de problemas acontecendo, se deslocando, e a proposta da aula síncrona quem puder assistir a participar, ótimo. Quem não puder, assiste depois a gravação, fique tranquilo. Tá? Tá ok, então. Obrigada. Tá jóia. Então, o fator crítico do sucesso, o segredo, é a gente conhecer os fatores de produção. Se a gente gerenciar, acompanhar esses fatores de produção, a gente tem uma probabilidade, uma possibilidade de melhor administrar os problemas econômicos, melhor conhecer o cenário. E quem são? Então você vai falar, poxa, ótimo, quem são então esses caras? Me apresenta eles, que se eu os conheço, eu posso produzir, no caso do exemplo do pão, né, que a gente falou, eu posso produzir o pão na hora certa, na quantidade certa, porque eu sei que naquele dia, final de semana, durante a semana, no meio do dia, no final do dia, se eu conheço muito bem esse meu mercado, eu vou vender toda a minha produção de pão, vou comprar a farinha, né, na quantidade certa, não vai ficar nada no estoque, vou contratar os padeiros na quantidade certa, não vai ficar ninguém ocioso ou ninguém sobrecarregado. E quem são, então, esses fatores de produção? Os insumos, que eu estou chamando aqui de recursos naturais, né? Os recursos naturais, na verdade, do exemplo do pão, é o trigo. Mas eu negocio com um determinado fornecedor, tá? Tudo bem, eu sei. Mas o trigo vem da plantação. A plantação está associada ao tempo. Será que está chovendo? Será que não está chovendo? Será que o trigo está sendo importado? Será que o trigo é produzido no mercado nacional? Então, eu preciso... simples padaria, simples empresário de padaria, né, eu preciso, se eu me fechar no meu mundo, eu vou dançar conforme a maré. Agora, se eu passo a entender a cadeia de produção da plantação do trigo, da colheita, da embalagem, quem está embalando, quem está fornecendo, se vale a pena eu comprar no mercado nacional ou importar diretamente, se isso é possível, se não é possível, vai facilitar na hora que eu for formar o meu preço
de venda do meu pão. A camisa que eu estou usando aqui, alguém me vendeu, e esse alguém que me vendeu tem que estar preocupado com o algodão lá na ponta, porque o algodão transforma em fio, o fio em tecido, o tecido em camisa. Então, entender os recursos naturais é um fator crítico de sucesso importante. E eu, produtor da padaria ou produtor da indústria de camisa, preciso conhecer, e o governo, né, que é o agente controlador, né, o Estado, né, e aqui prefeitura, Estado, União, precisa, ele que detém o conhecimento do grande banco de dados, ele começa a enxergar, e caramba, vai chover muito no sul, então eu vou dar subsídio para o sul, tendo em vista os problemas lá de clima, para que a roda continue rodando. Ô, Ive, tá muito sol no Nordeste, então eu vou estimular os produtores agrícolas do Nordeste como forma de não comprometer a falta de água, e seja lá o que for. Essa relação, então, é a relação associada aos recursos naturais. É só isso? Não. Eu preciso conhecer a população economicamente ativa, o PEA. Mas e quem não está trabalhando? Ativa de quem está ativo produzindo riqueza, trabalhando, né? Formando grana. Então você está dizendo que quem não produz grana é jogado a escanteio? Não. Eu preciso conhecer a população, eu preciso conhecer a pirâmide etária, eu preciso conhecer quem produz, quem não produz, para quem produz, aqui no caso, dinheiro, quem trabalha, né, a população ativa, né, quem recebe salário, melhor dizendo, entender a capacidade de consumo, de demanda desse elemento. E quem não tem, quem não está ativo, quem está desempregado, quem não está produzindo a riqueza, eu preciso auxiliar como forma de mover a economia. Um exemplo tranquilo e fácil da gente entender, né, é quando o governo federal libera, né, de tempo em tempo, aquela história de liberar o FGTS, o saldo do FGTS. Vocês lembram disso? O governo vai liberar lá até um determinado valor, vai liberar se você tem saldo no fundo de garantia por tempo de serviço, você vai... Mas vamos parar para pensar aqui um negócio. Olha como é que é importante mover a economia, mexer a economia. As empresas depositam numa poupança mensalmente 8% do salário lá, bababá, e fica guardado lá naquela poupança para quando você se aposentar ou situações específicas você sacar aquele dinheiro. Aí um belo dia o governo fala assim, não, eu vou liberar um valor para você. Aí você, pô, que beleza, vou pegar essa grana. Só que quando você pega essa grana, você faz o quê? Você demanda, você consome. Ou troca de casa, ou troca de camisa, ou troca de bicicleta, ou compra mais estoque, enfim, você move a roda. Quando você move a roda, em média, 40% de tudo que a gente consome, que a gente utiliza, né, vende, né, que a gente consome, de uma maneira geral, são impostos. E quem é o dono do imposto? O governo. E olha que movimento lindo, Eu, governo, libero a sua grana, você consome, e 30%, 40% daquela grana passa a ser minha. E eu faço uma coisa boa, porque boto o dinheiro na sua mão para você fazer com que a roda gire, ou seja, você vai na padaria, compra mais pão, o padeiro produz mais pão, compra mais trigo e toda a cadeia funciona. Professor? Pois não, Muriel. Seria uma forma do governo ter mais arrecadação, como o dinheiro está
tá congelado lá, tá parado. Na hora que ele libera, é uma forma do governo arrecadar mais imposto, não é? Perfeito, perfeito. Mas não é só arrecadar o imposto. Dentro do que a gente está vendo aqui. É porque, assim, você passa por um cenário de baixa de arrecadação. Aí, um exemplo, recessão. Aí o governo não está tendo arrecadação. Aí libera esse dinheiro porque o consumidor vai e injeta no mercado, querendo ou não, você gera faturamento. Perfeito. Olha, todo mundo fica feliz. Todo mundo fica feliz. Professor. Para que isso aconteça, precisa ter o controle, né? Por não, Darizon? Seria basicamente o que o Guedes fez no governo passado. Hein? Tirar a poupança de 0,06 para 0,2 para ninguém guardar dinheiro e pôr para girar. Exatamente. Só que, para que isso aconteça, exatamente isso. Então, o dinheiro está parado, a indústria está parada, o comércio está parado, eu estou sem dinheiro, e aí eu recebo esse dinheiro para consumir. Começo a consumir, o governo arrecada os impostos, como o Muriel colocou. Eu fico feliz porque eu estou comprando mais pão, dentro desse exemplo que a gente está dando. O governo está arrecadando mais, o produtor está satisfeito que está produzindo mais, e está todo mundo feliz. Então vamos botar o dinheiro na rua. Tem que ter cuidado, né? Porque se tiver muito dinheiro na rua, o que acontece? Os preços sobem, e aí, consequentemente, a gente vai falar disso no detalhe, né? Os fatores associados à inflação, mas os preços sobem, e aí aquele dinheiro que eu tinha, que eu saquei do FGTS, nem ele está suficiente, porque existe uma retenção muito grande por parte do processo de produção. Então, controlar, acompanhar a população economicamente ativa é um fator crítico de sucesso para controlar esse equilíbrio, esse casamento, que nunca vai ser perfeito, como nem todo casamento, nenhum casamento o é, né? Professor, então vai depender da lei da oferta e procura também. Quanto mais oferta, mais o preço cai. Quanto menos oferta e mais procura, mais sobe. Perfeito. Exatamente isso. Então, ora, é por isso que algumas áreas, né, são estimuladas com benefícios fiscais e outras áreas são mais cobradas pelos benefícios, pelos tributos fiscais. Você olha a Zona Franca de Manaus, na verdade, a população lá e tem o desemprego por falta de oferta, por falta de milhões de outros fatores, e aí qual foi a sacada? Já sei, eu vou convidar o empresário para montar fábricas lá, montar montadoras lá, de forma a estimular a contratação local, de forma a estimular as cadeias de produção local. Eu crio ali um polo, eu crio ali um arranjo, isento a carga tributária e gero produção, gero consumo, gero emprego, gero tributo naquela região. O papel, então, do governo é justamente, então, de uma forma macro, né, já estou dando aqui o spoiler da macroeconomia, controlar essa relação da lei da oferta, quem está ofertando e quem está procurando, quem está demandando por aquele serviço. E, em contrapartida, ele olha e fala assim, não, peraí, São Paulo tem muita indústria, São Paulo é rico, São Paulo... Então, meu amigo, eu não vou dar subsídio, não vou dar incentivo em São Paulo, porque já tem muita empresa, já tem muito consumidor, já tem muito demandador, já tem muito fornecedor lá. Eu vou, então, aumentar a carga tributária, vou dificultar um pouco, peronomútil, né? Não pode dificultar muito, de forma que o empresário fala assim, eu vou começar a procurar outro... Eu aperto o cinto e aí ele procura outro estado, procura outros parceiros e move a economia daqueles outros parceiros. O fator de produção, então, capital, talvez o mais importante, né, deles, né, o fator de produção capital é um pouco daquela relação que eu falei
do agente investidor no mercado, né? Eu quero abrir a minha padaria, eu preciso comprar um novo forno, né? Novos equipamentos para aumentar a minha produção. E aí eu bato na porta do banco, ele me empresta dinheiro de terceiros, mas não pode ter muita moeda em circulação, não pode faltar moeda de circulação, se bem que eu nunca mais vi, pelo menos aqui no minha carteira, eu nunca mais vi lobo-guará. Nunca mais eu vi o lobo-guará. Mas não pode ter muito lobo-guará na praça, nem pode faltar o lobo-guará da praça, porque senão a coisa desequilibra. Então, controlar, acompanhar, o controle do fator de produção capital é muito mais para os agentes federais, né, os agentes públicos, que ficam monitorando a produção de moeda, etc. e etc. Ter o conhecimento tecnológico, né? Agora a gente até comentou sobre isso. Capacidade tecnológica é capacidade, cada vez mais o mundo está integrado, cada vez mais a tecnologia. Antes a aula, não tem muito tempo. Tudo bem, meu cabelo está branco, mas não tem muito tempo que eu estava assistindo aula lá no ensino fundamental, só algumas décadazinhas, né? E era giz. Aqui a gente está assistindo aula pelo smartphone, né? A gente está em mobilidade aí, saindo do plantão, como a colega falou, e em trânsito, isso é natural. Hoje você quer se hospedar num local, você não liga para o hotel, você vai no Airbnb. O Airbnb é a maior rede hoteleira que existe urbana, ocidental pelo menos, e não tem um quarto de hotel. Isso é capacidade tecnológica. O Uber, né? A maior frota urbana de mobilidade, né? Ocidental, e a Uber não tem um carro no estoque. Isso é tecnologia. As compras real time, né? As entregas, o fornecedor. Eu, quando ligo para a pizzaria aqui, né? Eu sou, pelos meus quilinhos, né? Já deu para perceber que eu sou um fiel consumidor de carboidratos, né? E a pizza, toda sexta-feira tem lá uma pizza marguerita. Aliás, fica aí a dica, né? Quem quer agradar o professor, apareça com a camisa do Botafogo e me dê aí uma pizza margarita, né? Eu ligo para a pizzaria, o cara já sabe meu número, é a verdade. O cara já sabe meu número e fala: ô, seu Douglas, tudo bem e tal? A de sempre? E aí eu falo a de sempre. Olha que coisa linda essa relação. Eu fico feliz, né? Porque a coisa fica mais rápida. Ele sabe que uma pizza margarita vai ser vendida toda sexta-feira, e aí tem a quantidade de queijo, tem a quantidade de tomate, tem a quantidade de trigo. Vou fazer macarrão, tá cedo. Opa, acho que a Thalita... Macarrão é rapidinho. Não sei se a Thalita vai... Eu vou fechar aqui. E aí, eventualmente... Professor, isso seria uma forma de fidelização, globalização fidelizada? Através da capacidade tecnológica, porque o conceito da fidelização, ele por trás, a gente vai falar de custos mais adiante, por trás da fidelização tem algo muito interessante, que é o controle dos custos. A pizzaria, no caso, ela sabe, eu não sei quanto de trigo leva uma pizza, né? Vamos supor que leva 10 gramas de trigo. 10 gramas de trigo, 10 gramas de tomate, 10 gramas de mussarela. Vamos supor, né? E uma folhinha de manjericão. Okay. Ele já sabe a produção dele. Então, ele já negocia com o fornecedor previamente, comprar antes, porque ele já sabe que vai ter a demanda naquele dia. Então, ele tem um interesse no Douglas, não pelos lindos olhos do Douglas. Ele tem o interesse do Douglas porque ele vai comprar mais barato, vai produzir mais rápido
porque o Douglas está fidelizado com ele. Aí ele dá um mimo, né? A cada 10 pizzas você ganha uma, ganha ali um lesco-lesco qualquer para fidelizar. Mas o que está por trás da fidelização é o controle do custo, que é o potencializado, utilizado através da capacidade tecnológica. Por isso que conhecer a capacidade tecnológica, ter os sistemas integrados, ter o pedido online, é muito importante para você dinamizar e melhor controlar os fatores de produção. E o último aqui, né, que ele é muito importante, somos nós. Levantar a mão aqui, todo mundo, vamos levantar, somos nós. Capacidade de gerir os demais fatores de produção. Ou seja, um profissional conhecedor, mas aí aqui, esse profissional é muito caro. Não, né? Nós estamos aqui num processo de aprendizado, num processo de conhecimento, de entender melhor dentro do nosso universo. Eu quero abrir uma PET, eu quero fazer consultoria de inseminação no campo, nas fazendas. Ok, não tem problema nenhum. Mas você tem que conhecer, se você quer fazer tratativa animal, lá, de inseminação artificial, você tem que conhecer de insumos, de custo desses insumos importados, de manuseio, de financiamento para poder comprar ali, para tratar o animal, o rebanho, seja lá o que for. Tudo isso, hoje, vocês sabem melhor do que eu, né? O quanto que a tecnologia está aplicada no campo, né, através de milhões de máquinas, milhões de indicadores, milhões de drones para monitorar e controlar. E isso tudo precisa de gestão. Então, por isso que, por incrível que pareça, a mão de obra qualificada tem apagão. Não tem profissional no mercado para gerir os fatores de produção de forma qualificada. Esse diagrama aqui, que eu coloquei aqui, né, é uma foto de um livro que é o que a gente falou, é um pouco do que a gente falou. De um lado, eu tenho o mercado de bens e serviços, né, eu presto um serviço ou compro um bem, produzo um bem, ou vendo um serviço, ou vendo um bem, e do outro lado, os fatores produtivos e associados. Essa relação do mercado de bens e serviços, do mercado produtivo, né, é o que a gente está falando aqui, de lei de oferta e de procura, de dinheiro, de capacidade de compra, de capacidade de produção, de controle de custo, tudo que a gente está falando aqui. E o diagrama ele traz para a gente algumas outras informações, né? De um lado, eu tenho as empresas que precisam controlar o custo do dinheiro para produzir a riqueza. É como se fosse aqui. O que você está falando, Douglas? É como se fosse aqui a nossa relação. Eu dou 1 hora de aula. Vamos supor, no mundo de Alice, né? No mundo lindo, né? Quem dera, que eu ganhasse aqui R$1.000 por hora aula. Pô, sonho de consumo. Se eu ganho, a minha receita, o meu ganho, né, faturamento, R$1.000 por hora aula. Então, só que eu gasto em 1 hora, eu gasto banda de internet, eu gasto energia, eu gastei tempo anterior para produzir o material, para ler, para estudar, blá, 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 blá. A soma de todos esses gastos, que são as despesas, os custos, não podem dar mais do que R$1.000. Então, se eu gastei R$800 para ganhar 1.000, vale a pena eu dar aula. Agora, se eu gastei 1.200 para ganhar 1.000, não vale a pena. Acompanhar, então, o tipo de aula que eu dou, o tipo de instituição que me paga mais, o tipo de interesse por parte dos discentes em assistir aula é um fator crítico de sucesso para mim. Então, o que as empresas precisam controlar, né, é a capacidade de controlar as receitas, a capacidade de controlar os custos e as percepções que ela tem do mercado. Do outro lado,
os consumidores, né? Ora, se a carne está muito cara, o que você faz? Você deixa de consumir carne e passa a consumir, sei lá, ovo. Isso é bom para quem produz ovo, é ruim para quem produz a carne. Você olha o teu bolso, olha a tua receita, olha a tua renda, olha o teu salário para poder, quando você for no supermercado, comprar aquele produto. E a todo momento você está trocando. Você está trocando o sabão em pó mais caro, que você estava acostumado a comprar, mas ele ficou muito caro, para comprar um sabão em pó mais baratinho, que caiba no seu orçamento. Não é assim que funciona? Então, a todo momento, as famílias, né, os consumidores não são fiéis. Aqui entre nós não somos fiéis. Né? As empresas criam o programa de fidelidade, mas eu vou falar aqui para vocês baixinho para o cara da pizza não escutar. Na hora que o concorrente dele produzir uma pizza do meu paladar, que eu gosto, com as mesmas condições, com a mesma qualidade, com um preço mais barato, eu vou dar tchau para ele e vou para o concorrente. É porque eu ainda não encontrei. O mercado, então, o cara da pizza precisa estar atento a isso, conhecer o mercado. Conhecer o dinheiro que está em circulação. Ele não pode cobrar um preço. Já que o Douglas gosta, eu vou cobrar a pizza mais cara dele. Isso não vai funcionar. Então, já que o Douglas está deixando de gostar, eu vou baratear o custo. Isso funciona até um determinado ponto, porque na hora que o cara começa a tirar a mussarela, aí dá 50% de desconto, aí já é um outro produto, né? Aí já é um outro produto. Então, controlar essa relação, esses fluxos, é economia. No caso aí, professor, seria a qualidade do produto, né, que influi bastante. Exato. É por isso que... É muito bem colocado, Ricardo. É por isso que a indústria de cosmético, ela administra esse diagrama aqui de uma forma muito, muito boa. Né? Toda semana, me corrija aí quem trabalha com cosmético ou consome, né? Shampoo, esses cremes, essas coisas, né? Me corrija se eu estiver falando abobrinha. Toda semana sai um produto novo que deixa seus cabelos mais flexíveis e sedosos. Aí paga lá um artista de televisão para fazer a propaganda e todo mundo vai comprar aquele produto, né? É a mesma empresa, Revlon, seja lá qual for a empresa, ela substitui, ela canibaliza um produto lançando outro produto, vou botar aqui entre aspas, melhor. Por que você está botando entre aspas melhor? Você pode estar falando assim, melhor para ela, porque ela faz a pesquisa e desenvolvimento, identifica insumos da produção mais baratos, aplica a tecnologia de uma forma mais eficiente, tem uma mão de obra mais qualificada para manipular aquele produto, muitas das vezes compromete até às vezes a qualidade, mas aí faz uma super propaganda, bota uma super modelo para fazer os cabelos flexíveis e sedosos, o que acontece? A gente vai lá e compra aquele produto e fala assim, pô, não é que é mesmo? Tem um cheirinho melhor, a embalagem é maior, mais bonitinha, mais fofinha, a embalagem, tem umas embalagens que servem até para como biodegradável, né? Aí salva o planeta, tem outras que servem como esponja, aí você vai lá e compra. Compra, muitas das vezes ela aumenta até a receita dela, porque aquele produto ele é de um custo de produção menor do que era o anterior. Isso tem um monte aí no mercado. Entender, então, esses recursos são fatores críticos de sucesso. O que... Tá tranquilo até aqui? Se tiver alguma dúvida, me interrompa aí, por favor, hein? Por favor. Ok. Maravilha, obrigado. Obrigado, Ana aí, Fernando, a galera que está dando moral. O que esses... Opa, peraí, que a fatura do meu cartão de crédito sabe muito bem o que é isso. Mas por quê? O mercado produtor olha, te conhece e fala, então quer dizer que você gosta de shampoo, quer dizer que você gosta gera o desejo
alicia literalmente. Alicia literalmente. O cara da pizza fica ali me aliciando. Pô, a pizza tá quentinha, manda um brotinho de brinde, enfim, ele te alicia e aí você cai na armadilha. Caiu na armadilha, você não sai nunca mais da armadilha. Para sair tem que ter muita força de vontade, né? E aí quem agradece é a fatura do cartão de crédito, né? Que a coisa acontece. Depois a gente vai falar de cartão de crédito, hein? Depois a gente vai falar de cartão de crédito, que cartão de crédito é maravilhoso. A melhor coisa do mundo é você se endividar. A melhor coisa do mundo é você se endividar. Desde que, ainda bem que está gravando, desde que no final do contrato, no final do mês, você tenha condição de pagar a fatura do cartão. Eu, por exemplo, quando eu me desloco, eu compro, sei lá, estou saindo de um local, vou para o outro, passo na quitanda, compro lá uma maçã. Uma maçã, R$3, R$2 a maçã. Eu vou lá, pô, vende a maçã, 1 quilo, tal, eu pego uma maçã e pago, sabe como? R$2 no cartão de crédito. Ah, mas você não tem R$3 no bolso? Tenho. Mas com aquele cartão de crédito eu vou pagar. Exatamente, que a Bárbara falou. Quem que você acha que paga minhas passagens para Fortaleza? Quem que você acha que me dá aí os cashback da vida? É o cartão de crédito. De que forma? Então eu vou lá, compro a maçã R$2. Compro do cartão de crédito. Quando a loja não aceita no cartão de crédito, tem umas que estabelecem e falam, no mínimo R$10, R$20. Eu saio e vou para outra, quem me aceite. Compro R$2, como a minha maçã, o dinheiro está trabalhando, no final do mês eu ganhei lá, sobre os R$2, 0,001 centavo. Ah, mas é tão pouquinho? Mas eu ganhei. Eu comi a maçã e ganhei a milha, e ganhei o cashback, e ganhei tudo graças à maçã. Agora, eu só não posso comprar e não ter o dinheiro no final do mês, né? Porque o dinheiro fica aplicado. Se eu não tenho dinheiro aplicado, vem a fatura do cartão, como vocês colocaram, aí é a morte. Mas a gente trata disso depois. O que os fatores de produção produzem? Qual a importância de ter essa harmonia? Qual a importância? Eles produzem bens econômicos. Se eu administro adequadamente os problemas econômicos, gerindo adequadamente os fatores de produção, eu produzo bens econômicos. Bens tangíveis, bens intangíveis. Bem tangível é o computador, a camisa, o pão, né, o óculos, o palpável, o corpóreo, né? Isso está tranquilo. Eu, Douglas, acredito muito numa tendência de mercado para serviços intangíveis. O que é intangível, Douglas? É quando você vai no restaurante, senta, pede lá o prato, a pizza, né? Pede lá, essa hora da noite a gente só fala de comida, né? Os exemplos são só esses. Então a gente pede lá a pizza, o garçom vem com a pizza. Ele bota a pizza na mesa e se vira e vai embora. Quando ele se vira e vai embora, ele já prestou o serviço dele. O serviço dele, então, é o deslocar, colocar e sair. É intangível, é um serviço. Eu acredito que o mercado está com um movimento cada vez maior de atenção, preocupação, monetização do intangível. Porque a pizza não pode fugir muito daquele preço, cara. Tem lugar que é um pouquinho mais caro, tem lugar que é um pouquinho mais barato, mas eu não posso pegar uma pizza brotinho de R$500. Não vai rolar. E vou ficar desconfiado se vier uma pizza brotinho de R$1, né? Vou ficar bem bolado, não vou consumir também. Agora, o mimo, a tratativa, o aliciamento, como a gente colocou aqui, né? O despertar do desejo, isso é intangível. E isso custa. Isso é interessante. Isso pode ser cada vez mais monetizado. Eu estava brincando ainda agora falando de futebol, né? Botafoguenses de plantão, que eu espero que seja a maioria, Botafogo comprou lá o substituto do Messi, o Almada.
ótimo. O Almada, o jogador do Almada, do Botafogo, ele é custo, ele é despesa, ele é um funcionário do clube. Ele só gasta. Porém, ele tem um bem intangível, um valor agregado que o clube contabiliza, porque vai aumentar a venda de camisa, vai aumentar o número de sócio-torcedor, vai aumentar o patrocínio na televisão, porque todo mundo vai querer assistir o jogo do Botafogo, né? Na televisão, vai querer ir no estádio, etc. Então, aquele gasto daquele jogador de futebol tem um valor intangível agregado, porque se ele sai, todo mundo vai ficar triste e aí vai deixar, mesmo que o time ganhe, se o time ganhar, vão esquecer dele, mas se o time ficar na normalidade, o pessoal vai ficar, pô, como é que o clube vendeu esse cara era bom pra caramba, etc, etc. Então, bens tangíveis, bens intangíveis. Professor, o intangível, no caso, é despertar... no caso, despertar... fugi a palavra aqui agora. O Peraí que eu desejo... vou lembrar. Não, o desejo. Eu despertar o desejo para você consumir algo que você não precise e contratar um serviço que você não precisa. Você compra um carro... Olha que doideira, você compra um carro zero, aí a loja, a montadora fala assim, com 10 mil você faz a revisão. Aí você leva o carro lá, revisão grátis. Você leva o carro lá, para a revisão na troca de óleo, blá, 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 aí você faz tudo 0,800. Mas você foi na oficina e olhou e viu que tinha lá um acessóriozinho bonitinho que o cara te aliciou para você botar no seu carro que estava fora da revisão. Aí você vai lá e compra. Então, Entendi. Esse aliciamento, né, de fidelização de você é um bem intangível, que depois se transforma num produto tangível, né, num serviço. Entendi. Então o marketing gira em torno disso aí. Exatamente. Despertar o bem intangível. Exatamente. Que aí consolida no concreto, no caso. Exatamente. Perfeito. Por isso que eu acredito muito que de agora em diante essa relação com o marketing, do aliciamento, da venda do produto, do shampoo flexível e sedoso, cada vez mais, vai se fazer presente. Porque os produtos vão estar todos eles iguais. Carro é tudo igual, pão é tudo igual, pizza é tudo igual. O diferencial vai ser no serviço. No caso, quem cativa mais. Exatamente. Não, tranquilo. Valeu, professor. Obrigado. Maravilha. Eu que agradeço as perguntas. Esses bens econômicos produzem itens que tangíveis ou intangíveis, itens associados ao consumo, itens associados ao bem de capital. É fácil a gente entender o que é um bem de consumo, é fácil a gente entender o que é um bem de capital. Bem de consumo é, por exemplo, a laranja que eu compro. Comprei uma laranja, vou chupar a laranja, vou degustar a laranja e consumir aquela laranja. Só que o produtor da laranja, que planta a laranja, que vende a laranja para o consumidor final, ele precisa de uma colheitadeira, ele precisa de uma semeadeira, ele precisa de comprar um bem tangível que produza riqueza, que produza outro bem de consumo. A máquina, por exemplo, então, que esse produtor tem, o trator que ele tem, que ele comprou, ele não compra e vende trator. Ele teve que investir no trator, num bem tangível, de capital, porque esse trator vai produzir riqueza para ele, vai produzir a laranja, a colheita da laranja para ele, que é o objeto fim dele, que é a atividade econômica dele. Então, essa é uma classificação, né? Bem de consumo é o que a gente está consumindo. Terminou aqui, estou bebendo a água aqui, estou consumindo a água. Mas a fábrica, para a empresa
que produziu essa garrafa d'água aqui, ela teve que comprar uma máquina para produzir esse bem de consumo para mim. E por que a economia segrega o bem de consumo e o bem de capital? Porque o segredo da monitoria de um país, de um estado, de uma localidade, é controlar, identificar se está havendo uma movimentação muito grande dos bens de capital. Porque se tiver uma movimentação muito grande de trator, compra e venda, compra e venda, compra e venda, a consequência é o aumento da produção da laranja, aumento da produção da banana, seja lá qual for a cultura, né, que esteja envolvida no setor. Se tem muita máquina de engarrafadora de água, de cerveja, de refrigerante, enfim, acontecendo, significa dizer que o aumento da produção da cerveja, da água, do refrigerante está acontecendo também. E a quantidade, a monitoria, o acompanhamento dos fatores de produção nos bens de capital é menor do que nos bens de consumo, né? É uma fábrica que tem uma máquina que produz 10 milhões de garrafas. Então, tem 10 milhões de pessoas bebendo. Controlar os 10 milhões é muito mais difícil do que controlar uma fábrica. Por isso que a economia ela se preocupa muito com o setor industrial, porque é o setor industrial que move o comportamento da região, do país, né? Se a gente tem um setor industrial forte, deixa rapidinho aqui, eu já estou terminando, né? Não consegui falar tudo, depois a gente termina aqui na próxima aula. Se a gente tem um setor industrial forte, a gente tem uma melhor gestão dos fatores de produção. Mas antes de falar disso rapidinho, deixa eu mostrar para vocês, depois entrem nesse site aqui, né, que ele é um indicador no ano, você brinca, né, da produção industrial do Brasil, aqui no caso de julho do ano passado até maio desse ano. E aqui do lado você vai clicando, essa aqui é uma figura, né, mas se você entrar no site lá, aí está aqui, ó, dados desde 1985 até 2024, e com previsão de 25 e 26. De quê? O que você está falando, Douglas? Dos fatores de produção. Trabalho, dinheiro, consumo, mercado, PIB, Produto Interno Bruto, a gente vai falar disso depois, é a capacidade que o país, o Estado, a região tem de produzir riqueza, de produção industrial. Então, se você depois entrar no site e clicar aqui, você vai ver os fatores de produção se mexendo, ora positivo, ora negativo. Então, controlar esses gráficos, isso aqui é riquíssimo, isso aqui é do IBGE, do Instituto Brasileiro de Geoeconomia, né? O órgão principal aí do governo que controla, de geografia e estatística, né? Melhor dizendo, que controla os fatores de produção. Porque se descasar muito para cima ou para baixo, eu tenho que segurar, tirar o dinheiro de circulação, estimular a circulação e assim sucessivamente. O que eu queria... Mas aí, professor, tem a matéria-prima, né? Tem a matéria-prima. A matéria-prima está para servir de insumo... É um certo custo, né? Exatamente. A matéria-prima que serve de insumo para você formar o preço. Então, quando ele coloca aqui o preço, o indicador preço, né? O preço é formado pelos custos dos insumos da produção, mais uma margem de ganho, né, que o empresário coloca ali, a soma dos dois dá o preço final que é ofertado ao mercado, né? É só para a gente fechar, mas um minuto aqui. Eu gosto desse gráfico aqui, só para a gente fechar o raciocínio, né, dos fatores de produção e da importância que a indústria tem no comportamento. Apesar do nosso país ser um país agrícola, né, a gente vai falar disso nas próximas aulas, e a gente é meio pobrinho no segmento industrial, mas isso é bom por um lado e é ruim por outro, porque a gente produz o minério de ferro em abundância, a gente tem monopólio,
vende, a gente briga com a África do Sul, no caso do minério de ferro, né? Mas a gente vende para o mercado externo e compra vergalhão, compra para as nossas construções, por exemplo. Né? Então, Eu trabalho com isso, professor. Oi? Eu trabalho com venda de aço. Então você sabe muito bem do que eu estou falando. Né? A gente vende por um preço, em uma quantidade absurda, e compra por um preço muito mais caro, dolarizado, muitas das vezes, uma quantidade menor. Teve 2 aumentos agora. O aço teve um aumento de 8,3%. Olha dia só. 1º de agosto aumentou quase 10%. Olha só. Olha que interessante o comentário do amigo dentro do nosso contexto. O aço encareceu. Tudo que envolve o aço vai encarecer. Tudo que distribui o aço, que transporta o aço, vai encarecer. Tudo que necessita de aumento de combustível, de consumir o aço, vai encarecer. Então, isso está mexendo nos fatores de produção. Esse gráfico aqui, ele tem a ver com o que o amigo falou, e olha que interessante, uma fotografia, aqui está pequenininho, né? Depois vocês veem com calma aí no computador, no smartphone de vocês, mas é a demanda de bens industriais, ou seja, tudo que está sendo produzido, os bens, no caso aqui, tangíveis, e não importa se é de consumo ou de capital, versus a capacidade de produção. A capacidade que o parque industrial tem. Porque não adianta eu ter um monte de insumo se eu não tenho capacidade produtiva. Não adianta eu produzir um monte de coisa se o fornecedor não vai me fornecer e eu não tenho capacidade produtiva. A posição é de julho de 2019 até 2023. O azulzinho significa os pedidos por bens industriais. É uma demanda, né? A entrega. Num primeiro momento, eu estava entregando mais do que eu estava produzindo. O verdinho aqui é a produção em si. Então, eu estava produzindo, estava criando aqui, ó, a leitura que a gente faz, né, nessa diferença, até maio de 2020, é que estava criando uma fila de espera. Eu estava produzindo, o empresário nacional tem medo de comprar mais máquina, tem medo de comprar mais bens de capital, porque toda hora muda a regra do jogo, vem o tributo, vem a política econômica, essa loucura toda que a gente vive. Então, ele estava aqui deixando engargalar. Só que, muitas das vezes, em alguns momentos, a produção caiu, a demanda por pedidos caiu também, e aqui o jogo vira, né? Chegou aqui nos anos 2000, 2021, a produção estava maior do que a demanda, com uma expectativa de melhora de economia. O pessoal estava meio ressabiado, mas a produção estava aumentando. Aí, quando vem 2021, a produção dispara, a demanda dispara e a produção diminui. Vira uma boca de jacaré aqui. Então, a análise desse comportamento é economia na veia, porque se eu tiver muita demanda e pouca produção, o que acontece aqui? Aumento do preço, a inflação. Se for o contrário, né, eu tiver muita produção e tiver pouca demanda, o que acontece? Obsolescência do parque fabril, quebra do parque fabril. Então, essa posição e essa posição são ruins. O ideal é estarem casadinhos, né? Eu peço, como nós aqui, eu dou a aula e você consome. O que é esse parque fabril que você está falando? O parque fabril é o somatório de todas as indústrias que produzem um determinado produto. Parque fabril, aqui eu sou do Rio, né? O governo do estado aqui do Rio, ele estimulou, deixa eu parar aqui a apresentação. O governo do estado, ele estimulou a região
entre o Rio e São Paulo, né, que é o principal eixo, né, do país, o principal backbone do país. Então, a cidade de Volta Redonda, a cidade de Porto Real, são cidades ao longo do eixo Rio-São Paulo, receberam estímulos do Estado para montarem indústrias nessa região. Eu vou falar do que eu conheço, né, que até eu trabalhei na PSA. A Peugeot Citroën montou uma fábrica em Porto Real, no caminho, né, antes de Penedo, depois de Volta Redonda, na direção de São Paulo, próximo ao Porto do Rio, para exportar de navio, e próximo a São Paulo para entregar no estado de São Paulo. Montou uma montadora de carros lá, produzindo mais de 5 mil carros, enfim. Só que a montadora precisa de fornecedor. Então, a Goodyear montou uma fábrica para atender. A CBE, que é a principal produtora de farol, né, dos veículos nacionais, montou uma fábrica próxima. Ou seja, naquela região nasceu um parque, não de diversões, mas um parque fabril, tendo produção de farol, produção de pneu, produção de carro. O que aconteceu? A Volkswagen Caminhões montou uma fábrica lá também. O que aconteceu? A Hyundai, né, a Hyundai, enfim, montou uma fábrica de veículos lá também. Ou seja, virou um arranjo na região de Coatis, Porto Real, virou um arranjo produtivo, virou um parque fabril automotivo, no caso. No caso, aí seria a união de todas as indústrias, né, no mesmo local. De todas as indústrias, de toda a cadeia de produção, formando, em vez de um parque de diversões, né, onde você tem vários tipos de brinquedo, o parque fabril, você tem ali vários tipos de indústrias, ora interrelacionada, ora separada, mas com incentivo ali fiscal de alguma coisa. É isso. Deixa eu olhar aqui o chat. Caramba, eu falo demais, hein? Espera aí, que a galera aqui está falando. Tá, professor, boa noite. Essa matéria faz presente. Ah, não, a pergunta da Carla. Aí a Bárbara brincou com cartão de crédito. O meu também, Bárbara. N marcas diferentes de perfumes, shampoo, condicionadores. Na fatura do cartão, né? Na fatura. Professora, posso fazer uma pergunta? Pois não, Vanessa, por favor. Semana passada, o mercado financeiro global teve uma queda muito grande, o senhor com certeza viu, né? Sim, sim. E eu vi que em vários mercados, várias empresas mundiais, teve uma queda significativa, e algumas até recordes. E eu observei que um único mercado que não teve queda foi justamente o mercado que o colega disse, que a matéria-prima de insumo é o metal, que são as empresas de fabricação de armamento. Porque a gente está num clima meio estranho aí, né, no Oriente Médio, né? Então, sim. Tem essa relação? Sim, sim. Obrigado pela pergunta, Vanessa. O mundo está... Estamos juntos. Hoje a gente vive num grande condomínio. Então, se o cachorrinho que eu tenho latir, vai te incomodar. Se você parar com o seu carro fora da vaga, vai me incomodar. Fazendo uma analogia, está tudo conectado. O que aconteceu, né, de problema foi no Japão, especificamente, né? A economia japonesa lá estava super avaliada, e aí os resultados começaram, os balanços, os demonstrativos contábeis começarem a ser publicados, e o investidor que colocava o dinheiro numa economia mais conservadora, mais reservada, começou a tirar o dinheiro de lá para investir em outros lugares. Quando você tira o dinheiro, aquele agente que empresta o dinheiro para os bancos repassarem, lembra que eu falei? Esses agentes começaram a tirar o dinheiro dos bancos. E aí o banco ficou sem dinheiro para emprestar,
os bancos operam na feira livre, que é a Bolsa de Valores, né, como se fosse uma feira, e aí, imagine, todas as bananas da feira foram recolhidas. Pô, você quer comprar banana? Não tem. Todas as barracas esvaziadas. E aí fecha a feira. E como o mundo está conectado, você começa a impactar. O dinheiro saiu do Japão e aí houve uma insegurança porque o dinheiro não foi aplicado em outras bolsas de valores, o dinheiro ficou no caixa dos grandes fundos, dos grandes fundos de investimento, dos grandes investidores. E aí o mercado ficou, poxa, por que você tirou o dinheiro do banco e botou debaixo do colchão? Pô, está todo mundo fazendo isso, eu vou fazer também. E por isso que gerou um desequilíbrio internacional. No caso, aí o colega que trabalha com aço, com ferro, pode até me ajudar melhor. Mas no caso da indústria que utiliza o aço, né, o ferro e todos esses itens associados, que é principalmente a indústria bélica, o processo de produção da Vale, por exemplo, das empresas da África do Sul, que são os grandes produtores aí de aço do mundo, tem as suas posições de venda já vendidas nos próximos 10 anos, nos próximos 15 anos. A Vale, né, aqui no Brasil, tudo que ela produzir nos próximos 15 anos já está vendido. Já está vendido. Quem vai estabelecer o preço dessa venda, né, o preço médio, é a feira. Como as feiras estavam meio inquietas e inseguras, né, houve aí quando você faz uma venda futura, né, no caso da Vale, já tem a produção vendida nos próximos 10 anos. Você precisa se defender contra a variação de moeda. Pô, eu vou vender aqui o quilo do aço, será que daqui a 10 anos vai estar custando o mesmo valor? Será que todo mundo vai parar de comprar aço, ferro, seja lá o que for? Tem, professor, aquilo que eu te falei, aumentou em menos de um mês, aumentou 2 vezes. Pois é. Entendeu? Então, o que as empresas fazem? Elas fazem contratos de seguro futuro, como se fosse um contrato de futuro, um contrato de seguro que a gente faz, né? Elas fazem contrato de seguro do preço. E por isso que não teve variação muito significativa para menos, né? E aí tem a guerra consumindo, as guerras, né, consumindo aço, tem a construção civil japonesa, a chinesa bombando, né, consome tudo quanto é aço do mundo, por isso que rola o que Com rola. certeza. É. E, professor, e também a ArcelorMittal, que é uma fábrica de aço, ela fabrica chapa para automóvel. O segmento de carro está meio parado, né? Está meio devagar, quase parando. Mas a construção civil está bombando, a indústria bélica está bombando, por isso que aconteceu esse fenômeno, Vanessa. Eu acho que o Franklin tem... Atendi mais ou menos? Ô, professor, eu queria fazer Sim, uma pergunta. obrigada, viu, professor? Pois não, Franklin? Não tem nada a ver com a aula agora, não. O senhor deu uma aula hoje mais cedo, não deu? Dei. Essa mesma aula eu dou segunda-feira, tanto na parte da... Deixa eu parar aqui a gravação, né? Não fica a gravação grande pra caramba. Eu dou... Ó,